Olá, tudo bem com vocês? Hoje, depois de um tempão sem aparecer aqui no espaço, eu voltei e hoje eu tô aqui porque eu queria falar um pouquinho com vocês sobre uma das crenças que, quando eu rompi assim, foi um divisor de águas na minha vida, e eu acho que é de suma importância que todo mundo entenda e que todo mundo ouça e que todo mundo transmute essa crença. Eu sumi porque eu mudei de casa, mudei de cidade, tô morando agora na praia e fiz algumas mudanças na minha vida de novo. Eu acho que hoje eu acho que eu tô parecendo mesmo a metamorfose ambulante, né? Todo tempo mudando e mudando. Mas por que eu tô aqui hoje? Porque eu quero deixar com vocês três razões do porquê é importante a gente entender que existe vida após a morte, que existe sim reencarnação, né? Eu não gosto muito de usar essas palavras porque a gente já entra em dogmas religiosos aí e não é muito o motivo de eu estar falando, abrindo esse bate-papo. Mas eu acho que eu já falei em outros vídeos, né? Eu venho de uma egrégora evangélica, eu já fui batizada, eu sempre tive muita crença com relação a isso. E nesse momento que a gente vive, é muito importante a gente saber, a gente entender que existe vida após essa existência no plano Terra, nesse projeto Terra, né? Então existe, isso é assim, é primordial que as pessoas todas saibam. Por quê? Porque quando eu rompi essa crença, eu libertei assim, pelo menos eu vou citar hoje aqui, né? Mas eu acredito que tenham sido mais três fatores que, abriram o meu campo. Por quê? Porque quando você entende, amados, e aí lá vai o primeiro, né? Que quando você entende que você não é só isso aqui, que existe algo a mais por trás de tudo, que existe um plano superior que rege tudo, que controla tudo, que está em tudo, e que nós aqui estamos só num projetinho Terra, fazendo alguns aprendizados, que nós não somos isso. Eu não sou Andréa, eu estou Andréa. Quando eu tirei esse véu, né, das minhas crenças, quando eu transmutei essa crença, na verdade, o que aconteceu? Eu entendi que eu não tenho o direito de julgar ninguém. Por que eu vou julgar, amados, se eu só tenho lembrança de 5% de quem eu sou? Que todo o resto eu não me recordo. Então, é muito importante, né? A gente poder entender que, por que eu vou julgar meu irmão se eu não sei o que eu fiz em outras vidas, se eu não sei quem eu fui eu mesma, se eu sei, assim, históricos de vidas minhas passadas, eu não me orgulho em nada do que eu vi ali. Então, assim, aí, por outro lado, eu falei, que legal, porque olha como eu sou hoje. Quanto que eu já transmutei de toda aquela negatividade que eu vivi em vidas passadas. Ou seja, eu já evoluí. E aí, de repente, eu me deparo com um irmão aqui nessa minha vida que não evoluiu ainda tanto. E que ele tá fazendo aprendizados que eu fiz lá atrás. É só isso. Então, por que eu vou julgar? Eu não tenho direito de julgar ninguém. Não, fulano é mau. Eu não sou, eu sou santa. Não, amados, todos nós somos luz e sombra. E com esse histórico, com esse entendimento de que a vida não é só isso, de que existe, né, algo muito maior, nossa, me tirou completamente da situação de julgamento. Hoje eu olho para o meu irmão, independente de qual sombra que ele tenha, de uma outra forma, porque eu entendo que é só um serzinho que ainda está passando por aprendizados, que
que hoje, graças a Deus, eu não passo mais. Eu já transcendi. É só isso. Então, olha como eu fico leve com relação a isso e eu mudo meu campo, porque o campo do julgamento é um campo muito pesado, é um campo muito negativo, é uma energia muito ruim. Então, quando eu fiz esse entendimento todo, que tem a ver com você saber que existe vida após a morte, porque quando você não sabe, você acha que é só isso aqui, aí você vai lá, nem a infância direito a gente lembra, né? A gente só lembra o quê? Dos 7 anos, e olha lá, ainda tem muita gente que nem lembra por conta de traumas, bloqueia tudo. A gente só lembra desse período, então, mas nessa situação aqui, eu sou um santinho, nunca matei, nunca roubei, nunca isso, nunca aquilo outro. E aí eu tenho o direito de julgar quem faz, como se não, eu não faço, o outro faz. Nossa, você viu a fulano, ciclano, beltrano, olha, faz isso, faz aquilo outro. Entende? Por quê? Porque eu não tenho dimensão. Então olha a importância da gente saber que existe vida em ato contínuo. Ou seja, Jesus disse, a vida é eterna. O espírito não morre nunca, o nosso espírito não morre, ele é eterno. Então essa foi a primeira situação que me libertou completamente de energia negativa, né? Saber que existe a vida após a morte me tirou de uma situação de julgamento, porque quem não julga? Todos nós, né? Mas quando você não sabe como funciona, você está julgando o tempo todo, a gente julga o tempo todo. Eu julgava. Hoje eu já tenho um outro entendimento por conta de romper essa crença de vidas após a morte, de que não é só isso, de que existe, nossa, desculpa mexer aqui, mas aqui tá caindo no meu olho. A segunda questão, assim, que fez eu, abrir os olhos com relação a transcender essa crença de vida após a morte, que a vida existe após a morte, não é uma questão de ser espírita, ou de ser isso, ou de ser aquilo, não, é de como funciona o universo. Uma outra questão que também foi, assim, para mim muito libertadora saber é que quando você descobre que existe um algo mais, você compreende também o porquê você está aqui, o porquê é que você veio, que existe todo um projeto, que você escolheu estar aqui, que você escolheu a família que você tá, que você escolheu algumas vivências para ti, que você não tá aqui jogado, esquecido, largado, correndo atrás do rabo, né, o tempo todo, correndo atrás disso, daquilo, esperando a vontade de um ser lá fora para te dar ou não aquilo que você deseja. Então, tudo isso desmistifica um monte de coisa, né? Quando você tem esse entendimento de, não, peraí, eu escolhi estar aqui. Se eu escolhi estar aqui, por que eu tô vivendo isso? Por que tá acontecendo isso? Por que eu não tô vivendo assim com a minha família? Se eu tô aqui com eles é porque eu tenho alguma coisa, eu escolho a família que eu vou ter, eu escolho os pais que eu vou ter, na maioria das vezes. Com algumas raras exceções no caso de retorno à terra compulsório, né? Então tem algumas situações que não, mas na maioria das vezes tem todo um projeto, é todo alinhado, a família que você vai vir, o porquê você vai vir, o como que vai acontecer, é tudo muito alinhado. Então isso daí já te dá um up, pelo menos pra mim, deu um up pra vida, tanto que eu mudei toda a minha trajetória de vida. Tudo, eu era completamente apegada à casa, tinha uma super casa, carro, roupas, bolsas e mais bolsas, eu só me achava bonita e interessante quando eu tava usando bolsa importante, e era muito importante aquilo pra mim. Hoje, amados, eu tô morando agora em Santos e na minha mudança eu trouxe uma poltrona, que é uma que dá pra ver ali no cantinho, que eu gosto de usar para fazer minhas práticas, uma televisão e é isso. E óbvio, né, as roupas, algumas coisas de cozinha, então é isso. O restante eu desapeguei de tudo. E eu decidi que eu vou morar 1 ano em cada lugar do Brasil, porque eu quero conhecer essa terra maravilhosa, né, que é coração do mundo, que será, né, o coração do mundo em breve, que tem
tanta maravilha, e eu decidi que eu quero viver a minha vida, cada minutinho dela, intensamente, assim, tudo que ela tem para me proporcionar. Quero conhecer pessoas, eu quero vivenciar, aprender, para que quando eu saia daqui, eu olhe para tudo que eu escrevi, pro meu quadro maravilhoso, colorido, tal, cheio de detalhes que eu coloquei ali. Eu quero olhar para ele e falar: uau, eu me orgulho muito de tudo que tá aí. Eu fiz exatamente aquilo que faz o meu coração cantar. Porque quando você está dentro do que você veio fazer aqui, meus irmãos, meus queridos, meus amados, o seu coração canta, você fica alegre, você fica feliz. Então, assim, na verdade, eu entendi que o meu coraçãozinho é o meu termômetro. Então, toda vez que eu tenho alguma coisa a fazer, o que eu faço? Eu não vou pro meu racional, eu vou pro meu coração. Ele é verdadeiro, ele é a minha essência. Eu estou conectada a Deus através do meu coração. Jesus disse: Deus concede o desejo do seu coração. Então, eu vou pro meu coração e aí eu vejo aquilo que faz o meu coração cantar. Bom, meu coração tá feliz quando eu penso nisso, então é por aí que eu vou. E é isso, a gente precisa viver, ser feliz. E esse entendimento de que não é só isso, me tirou de um monte de crença que me limitava, né? Então eu era apegada às coisas materiais, porque é meu, não, é meu, eu conquistei, é isso, é aquilo, meu filho, meu carro, minha casa. A gente não tem nada, meus irmãos. Nós não somos daqui, da terra, nós estamos de passagem aqui. E aí todo esse entendimento também mudou para mim a minha visão de mundo, como diz o meu amado professor Hélio. O terceiro fator, e eu acho que o mais importante de todos, da gente saber que existe vida após a morte, que nós somos um avatarzinho montado aqui, eu nessa carcassinha de Andréa, para experienciar vida, para aprender a evoluir para o amor de Deus. E aí que quando a gente fizer a passagem para o outro plano, o saber morrer faz toda a diferença. Porque quando você já sabe, conhece, você já vai para lá. Primeiro que você aprende a viver, né? Então você vai fazer muito mais aquilo que te faz feliz, muito mais o que te faz bem. Vai elevar a sua vibração, vai entrar em frequência com tudo aquilo que é maravilhoso no mundo. E aí quando você fizer a passagem, você vai estar tão leve, porque você trabalhou em prol do seu espírito, você não ficou só voltado na matéria, no ego, no ter, né? Até ultimamente virou moda, utopia, clichê, as pessoas dizerem: eu resolvi ser para ter. Mas esse ser para ter, para você poder ser para ter, você tem que primeiro saber quem você é. Se você não sabe quem você é, como é que você vai ser? Né? Então, ser o quem você é, o que você está fazendo aqui, qual o motivo de você estar aqui, pronto. Aí sim, você faz toda uma reversão da sua vida. E quando você faz a sua passagem, você já sabe que tem uma pessoa ali te esperando. Eu não vou falar nomes, porque senão vão traduzir aí para egrégora de templos. Eu não trabalho com nenhum templo, não frequento nenhuma religião, eu só sou uma estudiosa de como funciona o universo. Então, assim, mas na maioria das vezes tem o teu mentor, o teu guia espiritual, algum ancestral seu que vai lá te esperar para te conduzir. E aí você vai olhar uma luz, você vai saber que você tem que subir naquela luz. Quando você vai para o outro lado, que todos nós vamos, e você se depara com uma situação de que você olha para o teu corpo ali, você se vê completamente vivo, como é que fica? Você fica perdido, a gente fica perdido, né? Então tem vários relatos da minha iniciadora, ela tem todos os chakras abertos, então ela tem muito contato com o mundo espiritual e ela faz relatos incríveis, né, de pessoas, de dogmas religiosos que não acreditavam em vida após a morte, que quando fazem a passagem para outra dimensão, uau, ficam completamente perdidas.
não sabem para onde ir, o que vão fazer. Muitas voltam para casa, ficam lá sentadas, querem comer e como, né, já estão em outro plano, ninguém as escuta, ninguém as ouve, elas ficam bravas. E porque não entendem o que está acontecendo. E aí, com essa situação delas precisarem se alimentar, precisarem suprir a necessidade básica delas, né? O que acontece? Elas precisam de energia. E aí elas começam a quê? A sugar a energia das pessoas que estão em casa. Isso são os conhecidos chamados obsessores. Então, obsessores nem sempre são maus, são simplesmente desavisados, que são desavisados que, com falta dessa ignorância e conhecimento, não sabem como proceder e aí voltam para casa, vai lá e fica fazendo todo esse processo. Quando não, de repente você tem um vício aqui no plano terra, o que você vai fazer? Você vai ficar vagando pelas ruas, perdido. Tem gente que fica, às vezes, 5 anos aqui no plano terra perdido, vagando pelas ruas. E aí, se você tem um vício, o que você vai fazer? Você vai parar na porta dos bares, e aí você vai se alimentar daquela energia que tá ali. E aí são o quê? Os famosos obsessores. São pessoas mas não, são só espíritos desavisados. Então olha como é importante se todos nós assimilássemos o quão é importante a gente saber que existe vida após a morte, que não é só isso aqui, que nós não somos humanos, nós estamos humanos, né, por um período temporário. Então é muito importante a gente saber disso. Eu vou realmente levantar essa bandeira. Para quem quiser ouvir, até nos meus canais pessoais, que tem muita gente da minha família com muito dogma, eu vou começar a falar muito sobre isso, porque é muito importante a gente saber disso. É muito importante você saber que depois que você morre, como que você tem que fazer para você não voltar para cá, não ficar perdido, não virar um obsessor da sua própria família, achando que você está protegendo, que você está fazendo bem, e na verdade você está aí prejudicando. Né? Então uma outra coisa, né, da gente ter todo esse processo, a gente vai diminuir muito o umbral, que é o inferno em algumas religiões, que é a polaridade negativa das casas astrais. Por quê? Porque quando você aprende a morrer, você aprende a viver. E quando você aprende a viver, meu irmão, quando você atravessa para lá, você vai estar numa frequência tão boa que não existe a possibilidade de você ir para um umbral. Quando você olhar para o rascunhozinho ali, a telinha da sua vida, e você falar, uau, eu fui fazer isso e eu fiz. Uau, eu fui fazer aquilo e eu fiz. Uau, nossa, quando aquele casamento estava uma porcaria, eu estava infeliz, arrasada, sem vida própria, eu joguei tudo pro alto e simplesmente eu falei, eu vou viver a minha vida e eu fiz. Você não vai para umbral, você não vai para inferno, você não vai para zonas negativas das casas astrais. Por quê? Porque é frequência. Aqui a gente consegue enganar a nossa frequência. Se eu tô triste, eu dou um sorrisinho, eu engano. Lá não. Se você tá triste, se você tá com raiva, se você tá com remorso, com alguma coisa com relação a você, você é levado automaticamente. Uau! Você é sugado para lá. E você só vai sair de lá quando você se perdoar, quando você se aceitar, você entender, entende? Que é tudo sobre nós, nada tem a ver com ninguém que manda, que faz. Então, ter esses entendimentos nos faz morrer melhor e nos faz viver melhor. Por quê? Porque você não vai fazer nada por ninguém. Essa história de que o que Deus uniu, o homem não separa, né? Vamos acordar, vamos tirar os véus. E isso daí é um condicionamento que foi nos imposto aí, afinal de contas, o Brasil, principalmente aqui no Ocidente, né? Nós fomos catequizados por jesuítas, então o nosso ensinamento veio da base cristã, do cristianismo, da Igreja Católica, e justamente para nos manter ali condicionados, sem saber do poder que nós temos, é que nos foi dito um monte de coisa, que é pecado, que o pecado não existe. Então assim, foi um monte de situação. Então quando você aprende que existe vida após a morte, que você não é só isso aqui, que tem muito mais, que nós somos muito mais, qualquer hora, e eu vou avançando um pouco mais em todo esse conhecimento que eu tenho hoje.
Mas eu acho que o mais importante é desmistificar a vida após a morte. Existe sim a vida em ato contínuo, a gente não morre nunca, nosso espírito é eterno. A única coisa que a gente está aqui por escolha nossa é vivenciando as densidades do planeta Terra para aprendermos, porque a gente só conhece o bem quando a gente tem acesso ao mal, entende? Tá bom, meus lindos? É isso que eu queria falar. Vamos aprender a viver para poder aprender a morrer, para poder viver melhor, para poder traduzir melhor tudo em nossa vida e fazer arquivos muito mais perfeitos com o que nós viemos fazer aqui, tá bom? Um grande beijo no coração de todos vocês e eu vou voltar muito mais, porque agora eu decidi que eu preciso passar essa informação para quem quiser ouvir, é claro, tá bom? Beijo, amo vocês.